Meus irmãos, graça e paz, excelente dia, um dia ensolarado, né? O sol para cada cabeça, que bênção, glória a Deus. Que Deus continue te guardando, te protegendo, te abençoando, no nome do Senhor Jesus. A calopsita estava quieta até agora, eu começo a falar com os irmãos, ela começa também a querer intrometer também aqui no nosso assunto. Irmãos, que bênção, eu sempre fico muito feliz quando nós temos a rica oportunidade de olhar para as Escrituras e buscar nela aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não somente em pessoas, claro que às vezes nós temos pessoas que vão nos aconselhar, que vão caminhar conosco, que é bênção nas nossas vidas, mas que são também falhas, têm as suas questões e a gente precisa compreender disso. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, não estamos olhando para a placa de igreja, para homem, não, estamos olhando para Deus. E por mais que a palavra possa ser dura, mas nós sabemos que é de um Deus de amor. Quando nós olhamos para o capítulo 2, ele quer tratar, o Senhor quer falar com o seu povo na questão de arrependimento, chamando o povo ao arrependimento. Arrependimento eu entendo aqui que é chamando o povo a parar, analisar, ver sua vida. E olha que estamos já em dezembro, indo aí para um próximo ano, né? Já às portas de um novo ano. Eu creio que é um tempo disso, de arrependimento. E como seria esse arrependimento? De parar, olhar para as nossas vidas e ver o que temos feito, o que temos buscado, como temos agido. Porque Deus traz aqui uma sentença contra as nações. E o versículo 1 do capítulo 2 já vem uma palavra dura, diz assim: reúnem-se e ajuntem-se, nação sem pudor. Que palavra forte, que palavra dura. E aí vai perdurar, né, todo o capítulo. Todo o capítulo vai trazer muito sobre isso, mas vai trazer também de um Deus que quer cuidar. Olha o que diz o finalzinho do versículo 7. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles e lhes restaurará a sorte. O Senhor sempre tem um olhar de misericórdia para o seu povo. O Senhor sempre tem um olhar de misericórdia para as nações. Por quê? Porque Ele quer abençoar as nações. A gente fez aí um tempo de uma série em Levítico, e mostrando que tudo aquilo que Deus colocou ali é com o simples intuito de estar próximo do seu povo, de relacionar com o seu povo. Esse é o desejo de Deus. Deus não tem aquela ideia de escolher um, escolher outro. Não, quando falamos que Deus escolheu Israel como um povo para as nações poderem se olhar como exemplo. Olha aquilo que eu vou fazer com Israel, eu quero fazer o mesmo. Tudo bem que Israel também perdeu, mas mesmo assim podemos continuar olhando para Israel, para a misericórdia que Deus exerceu sobre esse povo, que é a mesma que Deus quer exercer sobre as nossas vidas. Deus quer agir sobre o seu povo, Deus quer agir sobre a sua nação. Só que aqueles que não querem, assim como vai dizer a partir do versículo 8, diz, né, o versículo 8, ouvi os insultos de Moabe e a zombaria dos amonitas, que insultaram o meu povo e fizeram ameaça contra o seu território. Diz o versículo 11, em resposta a isso, diz, o Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os deuses da terra, as nações de todo o mundo o adorarão, cada um em sua própria terra. Deus está dizendo, olha, eu tenho visto a sua zombaria, tenho visto o seu insulto, tenho visto quanto vocês têm andado distante de mim, vocês têm agido assim contra o povo que eu escolhi para ser de exemplo, para ser luz para as nações, e eu vou vir contra a sentença. Então nós aprendemos nesse capítulo que a gente pode pensar em toda essa arrogância, em toda essa nação sem pudor que o texto vai tratar, que não está muito diferente de muitas coisas que vivemos hoje, e por isso que a Bíblia é tão atual, que a Bíblia é tão para o nosso dia, que a Bíblia é tão para hoje, para agora, de pararmos, pensarmos e analisarmos como está a nossa vida. E quando o Senhor trata, quando nós iniciamos aqui esse capítulo, olha o que diz o versículo 3, ele nos dá algum conselho, diante de uma nação muitas vezes sem pudor, diante de uma política corrupta que nós vivemos, diante de tantas situações que estão sendo defamadas a cada instante, diante de tanta injustiça, diante de tantas pessoas inocentes sendo maltratadas e massacradas pelos grandes poderosos. Então, diante disso, não vai caber a nós sentarmos e chorarmos, não vai caber a nós ficar simplesmente reclamando. Precisamos fazer o que o versículo 3 do capítulo 2 nos orienta, que ele vai dizer, busquem o Senhor em tempo
e fora de tempo. Em tempo de bonança, em tempo de dificuldade, em tempo de briga, em tempo de injustiça, em tempo de qualquer situação. Busquem ao Senhor. Esse é o chamado de Deus, esse é o chamado do profeta, esse é o alerta que Deus faz ao profeta. Olha, fale para o povo, declare ao povo para que eles me busquem. Busque ao Senhor. E ao buscarmos o Senhor, diz, todos vocês humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. E aí continua dizendo, busquem a justiça, que vem atrelado a buscar o Senhor. Não temos como ser justo se não andarmos com o justo, com o único justo Deus. Então que nós possamos buscar a justiça, fazer o que é o certo, fazer a verdade, falar a verdade, viver a verdade. E encerrando ele diz, para que busquemos a humildade. Não queremos ser melhor do que ninguém, não queremos humilhar ninguém, mas diz, busque a humildade. Todos, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Está diante de nós aquilo que nós iremos fazer e aquilo que estaremos colocando diante do Senhor. Que possamos realmente avaliar o mundo e ver o que temos vivido. E diante disso, daquilo que temos vivido, possamos entender que mais do que nunca, sempre foi preciso, mas creio que nesse tempo, mais ainda, temos que buscar ao Senhor, temos que buscar a justiça e temos que buscar a humildade. Por isso, nós só vamos encontrar no Senhor, vivendo para Ele, vivendo a sua graça. Que Deus abençoe e que esse texto possa ministrar ao teu coração.